Galera, o Davi Luiz finalmente quebrou o silêncio sobre a passagem dele aqui pelo Fortaleza, e olha, as palavras dele confirmam o que a gente já sabia, não deu certo mesmo. Mas pelo menos foi elegante na saída, né? E aí, minha torcida tricolor, tudo bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aí que hoje vamos analisar essa entrevista do zagueiro que dividiu tanto a opinião da nossa torcida. E quem já é da família, deixa o like que vamos destrinchar tudo. Cara, que sinceridade do Davi Luiz. Não foi da maneira que eu pensava, disse ele. E olha, pelo menos assumiu que não rolou, que não correspondeu às expectativas. Podia ter inventado 1000 desculpas, mas foi direto ao ponto. E vocês viram que ele foi respeitoso com todo mundo? Elogiou Marcelo Paz, chamou de cara tremendo. Falou da torcida, disse que é uma torcida tremenda que faz o time ganhar jogos. E até do Vojvoda falou bem, mesmo admitindo que pensavam futebol de maneira diferente. 17 jogos, galera. Só 17 jogos em toda a passagem pelo Fortaleza. 100 gols, 100 assistências. Para quem chegou como reforço de peso, como diziam na época, foi realmente decepcionante. Mas olha que interessante, ele falou que teve uma relação humana muito boa com o Vojvoda, mesmo não se entendendo taticamente. Isso mostra maturidade, né? Problemas profissionais não viraram pessoais. E agora o homem tá jogando Champions League pelo Pafos FC, do Chipre, contra o Olympiacos, da Grécia. Cara, saiu daqui e foi direto para uma competição europeia de alto nível. Pelo menos não foi falta de qualidade técnica que o atrapalhou aqui. Vocês lembram da expectativa quando ele chegou? A torcida dividida, uns achando que seria a solução para os problemas da zaga, outros duvidando que ia dar certo. No final, quem duvidou tinha razão mesmo. E ele nem conseguiu se firmar com Renato Paiva também. 2 técnicos diferentes, mesma situação, banco de reservas. Será que realmente não se adaptou ao estilo de jogo brasileiro? Ou será que fisicamente não estava mais aguentando? Mas pelo menos foi honesto ao falar que optou por sair porque tinha uma outra oportunidade muito boa. Não ficou enrolando, não criou problema, foi transparente sobre os motivos da saída. Agora me digam uma coisa, vocês sentem falta do Davi Luiz? Porque, convenhamos, a nossa zaga continua com problemas, né? Talvez se ele tivesse se adaptado melhor, podia estar ajudando neste momento difícil. Por outro lado, se não estava rendendo, se não estava se encaixando no esquema, melhor mesmo ter saído. Porque às vezes insistir numa situação que não está funcionando só atrapalha todo mundo. E olha que classe na saída. Podia ter falado mal, podia ter criticado, mas preferiu ser elegante. Disse que guarda os aprendizados e mantém o mesmo carinho por todo mundo. Isso é postura de profissional experiente. Será que se ele tivesse chegado em outro momento, com o time melhor, a situação teria sido diferente? Porque às vezes o timing faz toda a diferença no futebol, né? Vocês acham que a contratação dele foi um erro da diretoria ou foi só azar mesmo de não ter dado certo? Porque no papel, Davi Luiz pro Fortaleza parecia fazer sentido. Jogador experiente, com passagem por grandes clubes. Mas futebol é isso, né galera? Às vezes funciona, às vezes não funciona. E pelo menos ele teve a elegância de não sair falando mal, de reconhecer que não correspondeu às expectativas. E agora, vendo ele na Champions League, fica aquela reflexão, será que o problema era nosso ou dele? Porque o cara tá lá jogando contra time gregos, europeus, em competição de alto nível. Uma coisa é certa, foi uma das contratações mais comentadas dos últimos tempos aqui no Fortaleza. Gerou expectativa, gerou polêmica, mas no final das contas não deixou saudade mesmo. E vocês, o que acharam dessa entrevista do Davi Luiz? Gostaram da postura dele ou esperavam algo diferente? E sobre a passagem dele aqui, acham que foi desperdício de oportunidade ou simplesmente não era para ser mesmo? Deixa aí nos comentários se vocês sentem falta dele na zaga ou se acham que foi melhor ter saído. E conta também se vocês acompanham como ele tá se saindo lá no futebol europeu. Compartilha com a galera tricolor porque é sempre bom analisar essas situações.